Estaremos confessando a Deus os nossos pecados. Em primeira carta de João, capítulo 4, a partir do versículo 7º. 1 João, capítulo 4, a partir aí do versículo 7º. Texto para pensarmos e repensarmos em nossa vida com os nossos irmãos, com as pessoas à nossa volta. Nos diz aí, 1 João, capítulo 4, a partir aí do versículo 7º. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em nós, que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Palavra do nosso Deus. Palavra do nosso Deus dizendo que nós temos que perdoar um ao outro. Entender muitas vezes o impasse da igreja, aqueles que nos fizeram mal sem entender que fizeram mal. Colocar diante de Deus as nossas preocupações e pedir a Deus, ajuda-nos, ó Pai, a olhar o nosso próximo com mais amor. Ajuda-nos a olhar as pessoas realmente com os teus olhos. Nós muitas vezes por causa de política já olhamos com o nariz meio torto. Nós muitas vezes por coisas pequenas na igreja já temos um impasse muito grande contra o nosso irmão. Eu quero dizer, na igreja há lugar de refrigério, tem que haver paz, tem que haver unidade no Espírito do Senhor. Então nós vamos nos colocar cabisbaixo, nós vamos orar a Deus pedindo perdão das nossas faltas, que Deus nos ajude a amar um ao outro como Ele nos amou. Não merecíamos nada e nem merecemos, mas o amor de Deus, Ele nos constrange ao ponto de fato de adorarmos o Pai na beleza da sua santidade. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor no Salmo de número 131. Salmo de número 131. Será o salmo para a nossa meditação. Salmo de número 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma também para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que Deus nos abençoe, que o Espírito nos tome, que Deus de fato já haja em nosso coração e em nossa mente, em nome de Jesus. Eu nasci na igreja, né? Maneira de falar, né? De se expressar, desde criança, participando. A gente vai aprendendo, né? Levar alguns versículos para casa, decorar. Aí a gente vai, né? Com o passar do tempo, entendendo de fato a intensidade dos versículos, dos textos em nossas vidas. Nós que participamos aí na reunião de oração, escola dominical, culto à noite, a gente vai ouvindo salmos, sempre tem salmos, na verdade, sempre vamos ouvindo salmos. E aí, nós muitas vezes temos que parar e meditar na beleza, né, das expressões, né, do salmista. Por exemplo, a gente lê o Salmo de número 84, né, ele valoriza o templo, né, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Olha o que ele fala, minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os teus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Que lindo, não? E ele diz, bem-aventurados que habitam em tua casa, bem-aventurados somos nós. Louvam-te perpetuamente. É entender realmente a expressão do salmista de adoração a Deus. Olha o Salmo de número 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos.
Ainda a palavra nem me chegou à língua, e o Senhor já conhece todas. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, e tua destra me susterá. Que bonito, né, a expressão do salmista. Entendendo a onipotência de Deus, a onisciência, a onipresença. Deus não se pode correr e fugir de Deus. O salmista reconhece isso na sua vida, é bonito, né? É bonito. A gente vai passando, né, vai passando o tempo em nossa vida, a gente vai entendendo realmente, né, as expressões belas, né? E aí a gente se depara com o Salmo de número 131. Quem escreve é um rei. Quem escreve o Salmo 131, ele tem muitas posses. Ele é dono de muita coisa. Mas ele já inicia dizendo: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. É importantíssimo entender isso. Nós nos perdemos em coisas pequenas deste mundo, na verdade. Nos perdemos. Eu vejo uma pessoa cheia de sonhos, entrando numa faculdade, e muitas vezes deixando a casa de Deus, não voltando à casa do Pai. É triste a realidade hoje. Quantas vezes uma pessoa da igreja começa a namorar uma pessoa que não faz parte do convívio cristão, e a pessoa que não é da igreja tira a pessoa da igreja. Que dureza, que dureza. E aí você começa a perceber, né, as pessoas têm sonho, né, têm objetivos, mas não coloca Deus. Deus não é o principal, não é o alvo. Se der, Deus faz parte desse planejamento. Se der, a gente coloca Deus aqui neste cantinho. Deus é o motivo da nossa existência. Deus é o motivo de estarmos aqui hoje. Mas se der, né, a gente coloca Deus no nosso trabalho, nos nossos sonhos de faculdades. Se, né, der, Deus será colocado no nosso trabalho, naquilo que a gente faz no dia a dia. Eu digo sempre ao pessoal de Limeira, eu trabalho de madrugada muitas vezes, mas deixar de ir na igreja, não dá. Se Deus tem me dado saúde, trabalho, eu nunca fui atrás de clientes na empresa, eles que vêm atrás de mim, estou cheio de serviço. Agora, deixar de ir na igreja, adorar este Deus que tem me abençoado, deixar de ir na igreja, de ter a comunhão com os irmãos, neste Deus que é tão bom. E nós fazemos exatamente isso. Quando Israel estava com suas vaquinhas gordas, quando Israel estava tudo bem, o povo se distanciava de Deus, levantava poste ídolo, fazia tudo que não era da vontade de Deus, tudo. Mas quando estava aflito, quando o povo estava realmente ali, olha o Salmo 137, né? Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. E aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. E aí vem: como haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Ou seja, perderam o motivo de cantar, de louvar a Deus, mas quando estava na sua terra, tiveram a oportunidade de adorar e não faziam. Porque se iludiram com as coisas deste mundo. Se iludiram. Eu vejo a parábola do filho pródigo, uma lição de vida a todos nós. O filho sai da casa do pai, do melhor lugar para comer lavagem. E eu estava dizendo na primeira igreja esses dias, quanta lavagem que o diabo tem preparado que não são boas nas nossas vidas, não? Tem umas lavagens que são saborosas, não são? E nós muitas vezes gostamos de comer lavagem. Mas eu quero dizer que o pai está lá esperando a volta do filho. Principalmente daqueles que vão à faculdade, esquece da onde realmente veio o verdadeiro amor. Daqueles que saem da igreja brigado, meu pai está lá esperando. O pai não deixa de esperar o seu filho. Por isso, quando eu vejo o salmista no Salmo 131, cara que tem poder, que tem tantas coisas, ele diz: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Jesus Cristo poderia ter começado a bem-aventurança em Mateus, quando ele fala das bem-aventuranças de maneira aleatória, mas ele não começa.
A primeira bem-aventurança é: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele não começou do nada. Bem-aventurado aqueles que são humildes. Bem-aventurados são os humildes. Bem-aventurados são aqueles que entendem realmente que precisa aprender de Deus, porque sem humildade a gente não aprende. Não aprende. Muitas vezes eu estou tentando ensinar meu filho dama, ele fala: não, eu já sei. Né? Ou eu já sei, deixa de aprender muitas coisas. Mas nós somos assim também como criança, a gente sabe tudo. A gente sabe tudo. Não, não é assim de bico que chuta, é lateral do pé. Não, eu já sei. Né? Sabe tudo, não vai aprender nunca na vida. E no reino dos céus é difícil. Olha só para Nicodemos. Olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. O nascer de novo, você tem que aprender novamente. Você tem que aprender coisas do reino. Você tem que valorizar o reino. Você tem que entender que tem que ter humildade necessária para entender que o reino de Deus é oposto a este mundo. Que a nossa vontade é contrária ao reino dos céus. E o apóstolo Paulo já vai dizer: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu faço com muita facilidade. Porque é da carne, é vontade, é a nossa vontade. É uma briga constante. É uma briga constante. Portanto, meus amados, o salmista, que tem tantas coisas, que tem um poder, tem um império nas suas mãos, ele diz o seguinte: não é soberbo. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu gostaria de perguntar à igreja como a igreja tem andado nessa sociedade. Porque muitas vezes a gente vislumbra muitas coisas, a gente vê coisas lá que enchem os nossos olhos. Mas eu quero dizer, o que você tem se apresentado a Deus? Paulo vai dizer que a nossa vida é um sacrifício vivo a Deus. Que o teu corpo é um sacrifício vivo a Deus. Que o teu ser é um sacrifício vivo a Deus. Nós temos que sacrificar a nossa vida em prol do reino dos céus. Veja o apóstolo Paulo, o cara tinha uma vida muito boa antes de Cristo. Olha a desgraça que o cara passa. É açoitado, é lançado em prisões, sofre naufrágio, tem que comer água, tem que beber água de esgoto, passa necessidade, lá os filipenses vão ajudá-lo. Olha que vida é essa aí. E ele ainda diz, apesar de tudo isso, o viver para mim é Cristo. O morrer já é lucro. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Olha que expressão linda, não? O viver para mim é Cristo. Que coisa louca. É difícil de entender essas ideias, não? Mas quando você se aproxima de Deus, o Espírito move a sua vida a entender que o nosso viver é Cristo. Que a nossa vida é Cristo. Mas nós vivemos ainda nos padrões deste mundo, na verdade. Nós queremos ter destaque. Nós destacamos títulos, destacamos diplomas. É altivo, muitas pessoas olham muita gente com desprezo. É altivo. E Paulo vai dizer: trate o teu irmão como sempre, como maior do que você. Nunca trate como menor. Sempre tem o outro como maior que ti mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. Nessa ideia, não menospreze as pessoas. Não importa o que ela faz, não importa o que ela seja. Nós, meus amados, estamos de passagem neste mundo. De passagem. Então, portanto, somos todos irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Precisamos aprender que essa vida nossa é uma vida mesquinha. Deus te dá essa oportunidade de entender quem é Cristo e voltar ao reino dos céus. Porque o homem pecou. O homem não foi feito para a morte. O homem foi feito para a vida. Tanto é que as palavras de Jesus não me admiram. Se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus é a própria vida. Passar pela morte é o oposto àquilo que ele era. Assim também, nós hoje tivemos um velório pela manhã na igreja, não teve escola dominical lá em Limeira. Passar pela morte é algo muito triste. É um momento muito triste. Mas é um momento que todos nós passaremos. Um dia vai chegar a nossa vez. E aí eu já deixo até os cânticos preparados lá com a minha mulher, para a igreja. Olha, eu quero que cante isso aqui. Tem um cântico que nem é da nossa igreja, ela é lá da igreja adventista, além do rio. Canta este cântico. Este cântico é muito bonito. E por que a gente diz isso? Vai chegar a nossa hora. Vai chegar, não tem como correr disso. Todos nós estamos na fila da morte. Não tem. Mas nós valorizamos as coisas deste mundo. Nos apegamos tanto às coisas deste mundo que muitas vezes não voltamos para Deus a tempo de fato de sermos resgatados por Ele. Que triste é isso, não? Que triste. E a gente vê realmente ali aquele que tem poder de todas as coisas, que é rei, ele dizendo: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. E aí ele continua falando. Ele continua falando na expressão de que, como uma criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe, assim ela era a alma dele para com Deus. Você vê uma criança depois que mamou, que deita ali, ela dorme em paz. E o salmista estava querendo dizer o seguinte: assim como essa criança é minha alma para com Deus, eu descanso em Deus,
Eu tenho paz em Deus. Eu consigo, de fato, descansar nos braços de Deus. Eu consigo, de fato, colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque Deus é aquele que rege todas as coisas na minha vida. Jesus Cristo, Ele faz o convite: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Deus é bom. O Davi gostava do jugo de Deus. Quando Deus falava para Davi: como você quer que eu te castigue? Não, castiga o Senhor mesmo. Não deixe eu cair na mão das pessoas. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Pode aprender de mim. Pode aprender, pode vir aqui. Deus chama, Deus chama. Eu quero dizer, meus amados, nós temos corrido atrás de muitas coisas. Nós temos nos inquietado por este mundo que nos pede mais. Nós temos nos inquietados pela sociedade. Abre a internet, quantas informações nós não temos. Muitas vezes a gente não sabe nem digerir tudo que a gente recebe dia a dia. Tem tanta coisa, mas tanta coisa, que a gente acaba passando até mentira para as pessoas. Porque a gente não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Tantas informações, mas tantas informações que a gente vai passando que lê. E eu quero dizer, meus amados, nós precisamos muitas vezes fazer mesmo a nossa devocional, colocar a nossa vida em Deus. Pedir a Deus para que esteja acalmando a nossa vida no dia a dia. Porque a nossa vida tem sido uma vida corrida e muitas vezes por caminho que não é do Senhor. Nós temos muitas vezes perdido família, não valorizado um almoço, não valorizado um jantar em família, um café da manhã, por tantas outras coisas que têm realmente tomado os nossos corações. Em casa hoje eu precisava trabalhar à tarde, eu estou cheio de serviço. Minha mulher falou: mas vamos almoçar em tal lugar. Vamos almoçar em tal lugar. Não tem o que fazer. Vamos almoçar em tal lugar. Trabalho, graças a Deus, a gente sempre tem. As pessoas estão do nosso lado, o momento de brincar com o filho é agora. Depois, daqui uns dias, ele vai começar a namorar, ele vai querer brincar com outras coisas. Vai sair de casa, vai para a faculdade, vai querer outras coisas, não vai querer mais o pai. Esse é o momento. Nós não valorizamos, nós não valorizamos o templo, não valorizamos muitas vezes o nosso ministério, aquilo que o Espírito tem colocado em nossos corações, em nossa vida. A nossa esperança, muitas vezes, não está verdadeiramente em Deus. Nós esperamos no dinheiro, nós esperamos no bem, ou nos bens, não? Nós esperamos muitas coisas. Nós esperamos do pastor, nós esperamos sempre de pessoas, na verdade, sempre esperamos de pessoas. Sempre esperamos de coisas, mas nunca a gente espera daquele que pode nos dar todas as coisas. A gente sempre cria expectativa, o marido e mulher, mas sempre há fracasso em casamento exatamente por causa disso. São todos errantes, nós temos que buscar nos entender melhor, buscar realmente a compreender melhor, buscar realmente levar uma vida melhor, não? Mas espera muito do outro, e muitas vezes a gente só olha o lado ruim do outro, aquilo que foi bom a gente esquece rapidamente. Não é diferente do povo de Israel, não é diferente, o ser humano é assim, aquilo que é de bom apagou tudo, mas o que é de ruim fica, e a gente só aponta as coisas negativas. Eu não vou na igreja porque lá tem o Paulo Brito, é chato, e não sei o quê, a gente só vê as coisas negativas, não consegue caminhar porque tem as coisas negativas. E o Deus que rege todas essas coisas? E a terra que nos está prometida, é isso que eu vou preparar lugar para todos vocês, isso aí não rege a nossa vida, não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, olhar a palavra de Deus realmente é nos tranquilizar, entender que nós precisamos nos aquietar em Deus. Nós precisamos de fato ter como uma criança realmente que se aquieta nos braços de sua mãe, entender que o povo de Deus que tem essa caminhada precisa buscar em Deus refrigério para a sua vida. Quantas vezes a gente não quer realmente dar o troco na vida do irmão? Não? Nós somos afrontados e queremos também depois fazer o mesmo. Ora, Jesus Cristo não nos ensina isso. Isso é do ser humano. Cristo fala: você deve orar por aqueles que te perseguem, você deve amar o teu inimigo. Como é difícil a palavra de Deus, não? Parece simples, mas é muito difícil de aplicar no dia a dia. Nós somos muitas vezes difíceis de lidar, não? Somos orgulhosos, jamais que eu vou chegar para o Paulo Brito e pedir desculpa, ele errou. Ele que vem em mim, peça para mim. Nós não damos o braço a torcer, não damos. Somos pessoas difíceis. Por isso, meus amados, seguir a Bíblia é difícil. Amar pelos nossos inimigos é muito difícil. Eu estava dizendo lá na igreja, como eu tenho dificuldade de orar pelo nosso presidente. Tenho muita dificuldade. Eu oro pelo povo brasileiro, mas não consigo orar pelo presidente. É difícil. Nós somos ruins. Você entende? Nós somos ruins. Eu oro a Deus misericórdia por este país, mas não consigo orar por uma pessoa. Preciso ser trabalhado isso na minha vida, você entende?
Precisa ser trabalhado isso em nossa vida, dia a dia. O amor de Deus precisa de fato ser verdadeiro em nosso ser. Acabamos de ler, amados, ameis uns aos outros. A gente nem vê Deus e a gente acredita que Ele pode, e Ele tem se manifestado em nossa vida. Como não vamos amar aquele que a gente está vendo? Nós devemos amar, é difícil, é muito difícil. Então, quando a gente se depara na Bíblia, meus amados, nós somos realmente confrontados, nós somos desafiados a olhar realmente as nossas inquietações, as nossas falhas, a nossa falta de humildade, a nossa falta realmente de esperança em Deus, tudo aquilo que é ruim, é coisa do mundo, é coisa humana, nós temos praticado e muitas vezes as coisas de Deus nós temos deixado de lado. Queria dizer aos irmãos que Davi, ele poderia não orar dessa maneira, mas Davi era uma pessoa de Deus, por mais que ele errasse, assim como todos nós erramos. Mas o pecado faz mal para Davi. Ele disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E aquilo que era vigor na minha vida, se tornou seco, em sequidão de estio. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu não tive paz. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Foi assim que ele sentia paz, quando ele confessava os seus pecados, quando ele se achegava diante de Deus. E eu quero dizer, meus amados, nós precisamos nos achegar mais com frequência diante de Deus. Nós precisamos nos achegarmos a Deus, não no domingo. Nós precisamos chegar diante de Deus todos os dias. Nós precisamos realmente nos aquietarmos em Deus, porque a nossa vida tem sido atribulada. Nós passamos uma semana de fato difícil, uma semana atribulada, uma semana com muitas preocupações, e queremos jogar tudo num domingo diante de Deus. Eu quero dizer, tenha um compromisso com o Senhor, de colocar a tua vida diante de Deus, de pedir a Deus refrigério para a tua alma, direção para aquele dia, direção realmente para os afazeres do dia, para que a tua vida esteja em paz. Eu vejo que a gente demora muito para voltar a Deus. A gente volta a Deus quando realmente as coisas não estão indo bem, quando realmente tem alguém doente na família. Pode perceber na igreja, pode perceber em alguns outros lugares, quando você tem uma doença, que a doença é muito grave, volta para a igreja. Não é ruim, pelo menos você reconhece que Deus pode todas as coisas. É um reconhecimento, mas você poderia voltar para Deus antes disso. Você poderia voltar a Deus por amor, entender que Deus te ama tanto, que entregou o teu filho. Eu jamais entregaria o meu filho, meus queridos, de verdade. Meu filho é meu filho, mas Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele foi capaz de dar o seu filho, para morrer por mim e por você. É uma coisa assim, é um amor imaginário. O amor de Deus nos constrange. Por isso nós temos que nos achegar a Deus, porque Ele nos amou. Nós temos que nos achegar a Deus, porque Ele nos ama. Por isso o salmista se achegava a Deus, porque entendia o amor de Deus. Nós, como povo de Deus, devemos nos achegarmos a Deus, porque nós estamos atribulados com as coisas do mundo, o nosso coração está fora de foco, a nossa vida está fora de foco, e quem vai dar a direção e o rumo da nossa vida é Deus, através do Espírito a todos nós. Nós nos perdemos porque esquecemos de Deus. Quero dizer, meus amados, estudar, ter o seu diploma, não é ruim, é excelente, é bom sonhar com uma vida melhor. Quero dizer que ter uma boa família, ter um bom carro, uma boa casa, é muito bom. Ainda mais um país que a gente vive, que paga tantos impostos, quem conseguir alguma coisa a mais, excelente. Quer dizer que você foi um vitorioso num país como este. Mas eu quero dizer, não abandone a casa do Pai. Não abandone a Deus. Não menospreze a Bíblia. Não menospreze o ensino. Não queira gastar o direito de primogenitura se o pai ainda não morreu. Porque nós fazemos igualzinho a parábola do filho pródigo. Vamos gastando aquilo pensando que o mundo é este. E eu quero dizer que o mundo não é este. O que Deus tem preparado para nós é muito maior. Muito maior. Mas nós vamos fazendo que nem igualzinho o filho mais novo. Vamos gastando tudo, usando tudo, saindo da casa do pai, fazendo o que a gente bem entende. Quero dizer, é melhor estar no propósito de Deus. É muito melhor estar dentro do plano de Deus. Deus tem um plano para toda a nossa família, para toda a nossa vida, para todas as coisas debaixo dos céus. Mas é necessário estarmos ligados, entendendo qual é o propósito de Deus em nossas vidas. E ele termina dizendo: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eles iam cantando isso, era uma procissão. Se a gente pegar do Salmo 120 até o Salmo 134, eram os cânticos de romaria. Eles iam para Jerusalém, pelo caminho eles iam cantando esses salmos. E aí, todo aquele povo entendia: espera, ó Israel, no Senhor. Não vai esperar no rei Davi, até porque o rei Davi
de família ele não tem muito para ensinar. O legado que o rei Davi deixou para nós de família não é um bom legado. Mas como um adorador, aquele que busca Deus, aquele que realmente entende que Deus é todo poderoso, é um bom ensino. Por isso eu digo, a Bíblia está repleta de falhas, de acertos de pessoas, mas a motivação da Bíblia é que se inicia em Jesus Cristo, o princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e se termina falando, eis que vou preparar novos céus e nova terra. O início da Bíblia é Jesus Cristo e o final é Jesus Cristo. O cerne da Bíblia é olhar para Cristo, porque se nós olharmos para os homens, eu lembro de Jefté, uma pessoa que foi chamada por Deus. Olha, se olhar para Jefté, filho de uma prostituta, e aí você olha depois que Deus o abençoou, que ele conquistou uma cidade poderosa, ele conquistou, sabe o que ele faz? A primeira promessa que ele faz, a primeira pessoa que eu encontrar quando eu chegar em casa, eu mato, eu entrego em sacrifício ao Senhor. Sabe quem foi? A filha dele, a única filha. Que proposta, não? É muito sábio esse cara, é muito sábio. Por isso que eu falo, Deus usa mulas para que o propósito eterno seja feito. Deus usa pessoas da maneira que Ele apraz, porque o Espírito Santo, Ele toma a nossa vida. Quando as pessoas elogiam prédica lá em Limeira, eu falo, não elogie prédica, porque o diabo já recebeu o seu elogio. O melhor elogio que você faz numa prédica é viver a prédica em tua vida. O melhor elogio que você poderia fazer de palavra é colocar no teu coração e viver dia a dia a palavra do Senhor. Isso é um elogio muito grande, porque Deus precisa de verdadeiros adoradores, não de pessoas que ficam bajulando os pastores. E nem prédica, porque não vem de nós, vem do Espírito Santo do Senhor. Ele levanta homens e mulheres todo o tempo, tudo na igreja é por Deus, é para glorificar o Pai. Todos nós temos dons, todos nós. Portanto, meus amados, tem uns que têm dom de prédica, tem uns que cantam muito bem, tudo para glorificar o Pai e ajudar a comunidade, tudo é isso. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso em Corinto. Cada um tem um dom para que a igreja continue da maneira como Deus quer. Por isso que Deus dá dom a todo mundo. Quando você elogia uma prédica, você está elogiando um homem. Eu quero dizer, o homem não precisa de elogios. Não precisa. Porque se não for pelo Espírito Santo de Deus, homem nenhum sobe em púlpito. Homem nenhum. Porque o homem recebe elogios, leva como soberba, leva como arrogância muitas vezes. E eu quero dizer que quem fala as nossas vidas é o Espírito Santo do Senhor. Portanto, ao olhar a palavra de Deus, eu quero dizer, espera, ó Israel, no Senhor, coloca a tua vida em Deus. Não fique esperando por pastor, não fique esperando por presbítero, não fique esperando por alguém fazer por nós. Quero dizer, ore a Deus, coloque-se de joelhos, se coloque em prontidão, faça aquilo que lhe apraz, faça aquilo que está no teu alcance. Eu quero dizer o melhor, faça o melhor para Deus. Viva para Deus, viva com intensidade, viva com amor, viva com intensidade. Eu tenho deixado muitas vezes o pastorado de maneira primária de estar à frente de uma igreja. Lá tem o reverendo Áureo, tem o reverendo Danilo. Mas eu quero dizer aos irmãos, eu sempre estou na igreja. Se precisar de mim para uma prédica, estou lá. Precisar de uma oração, reunião de oração, estudo bíblico, estamos lá. Estamos lá porque a obra de Deus não para. O chamado de Deus a nós é um privilégio fazer parte daquilo que Deus nos chama. É um privilégio estar no meio da igreja, porque nós valorizamos muitas coisas mesmo. E eu quero dizer, nós muitas vezes abandonamos o reino de Deus. Eu quero dizer, meus amados, seja pronto para a tua igreja. Seja pronto para a tua família. Seja pronto para aquilo que traz vida. Porque nós muitas vezes estamos valorizando aquilo que não traz vida e traz morte. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus esteja realmente norteando a nossa vida para que não venhamos nos perder neste mundo. Os nossos filhos não venham a se perder neste mundo. Que a faculdade não tire os nossos filhos do caminho do Senhor. Nem o seu trabalho, nem as suas vidas corridas. Ensine o teu filho, a tua filha, a olhar sempre para Deus. Eu sempre volto para o José do Egito. Você entende o José do Egito? Ele era um cara novinho. Um cara que tinha tudo para dar errado na vida. Foi vendido pelos seus irmãos. Foi preso de maneira injusta. O cara era aquele cara que era um cara que não era para dar certo. Mas quando a mulher de Potifar deu em cima dele, a primeira coisa que ele falou para ela foi o seguinte: eu não vou pecar contra Deus. Não é contra você, a mulher de Potifar devia ser bonita, toda esticadinha, né? Mas ele recusou. É interessante que o cara recusa, você entende? A mulher do cara, você viu já, quem tem dinheiro, né? Bem perfumadinha, né? Faz aquela... E o cara disse não. Sabe por que ele diz não? Porque eu não pecaria contra o meu Deus. A primeira coisa que estava na vida deste cara era Deus. E portanto, Deus o tira da onde o tirou e colocou como o maior. Fora Faraó, o José do Egito foi o maior. Porque Deus sabia onde estava o teu coração.
Quero dizer, meus amados, fuja das coisas que parecem boas deste mundo. Volte-se a Deus, porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe onde está a tua vida. Você pode enganar a pastora, a sua família, mas Deus jamais. Que nós possamos realmente repensar nisso durante a caminhada da vida. Que Deus tenha misericórdia de mim e de ti. Que deste caminho não venhamos nos apartar. Eu quero morrer na igreja, louvando e glorificando a Deus. Eu nasci para louvar a Deus, então nós todos nascemos para isso. Então vamos fazer isso com intensidade, não abandone a igreja. Nós temos problema em todos os lugares, abandone o seu trabalho, pede a conta. Fica sem trabalhar um mês para ver o que vai acontecer. Que o Espírito Santo esteja falando nas nossas vidas. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos por este tempo na Tua casa de oração. Somos gratos, ó Pai, porque o Teu Espírito habita em nós. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Louvado e bendito seja o Senhor em nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, suscita dentro de nós um espírito inabalável, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, de fato, a entregar a nossa vida em Ti, confiar no Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa nossas mazelas, perdoa a nossa prepotência, perdoa-nos, ó Pai, tanto orgulho. Que o Teu Espírito esteja nos lapidando dia a dia, para que sejamos como o Teu Filho amado. Somos gratos, ó Pai, por esta igreja que nos recebe, pela liderança desta casa de oração. Somos gratos, ó Pai, porque Teu Espírito tem de fato incomodado a vida dos irmãos e irmãs. Somos gratos porque o Senhor tem feito mudança, ó Pai, na vida da Tua igreja. Somos gratos pelo pastor que o Senhor trouxe a esta casa, ó Deus, pelo reverendo Alex. Que o Senhor continue a abençoá-lo. Derrama, ó Deus, a vida dele, a da sua esposa, ó Pai, das suas filhas, dos seus filhos, bênçãos sem medidas, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, sempre traga a alegria de anunciar salvação. Que o Senhor sempre traga, ó Deus, a alegria, ó Deus, o privilégio, ele se sinta privilegiado, ó Deus, de trazer a palavra de vida à Tua igreja. Abençoe nos seus planos e propósitos de vida, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia da vida dele e da sua família, assim como desta igreja. Nós, ó Pai, lhe pedimos a este conselho sempre, ó Deus, que seja unânime, mesmo que discorde, mas que, ó Deus, aquilo que foi resolvido é aquilo que tem que ser feito. Que haja no conselho sempre amor, haja paz. Que haja, ó Deus, também entre conselho, ó Deus, e pastores, ó Pai, esta mesma, ó Deus, sintonia de esperança, de amor e de fé. Rogamos, ó Deus, as pessoas, ó Pai, para que haja mais pessoas trabalhando nos departamentos da sua casa de oração. Que haja, ó Deus, realmente sempre entusiasmo, vontade, ó Pai, de te servir da melhor maneira possível naquilo que o Senhor colocar a cada um. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando esta igreja, dê a direção. Te louvamos, ó Deus, pela vida da Duda, ó Deus, pela forma como ela se colocou à sua disposição. O Senhor tem chamado ela, ó Pai, e nós lhe pedimos, tenha misericórdia da Tua serva. Que o Senhor a abençoe. Que o Senhor coloque sempre no coração dela, ó Deus, a vontade fervente de te servir. Por mais, ó Deus, que passe por barreiras, que vai passar por afrontas, que vai passar, ó Deus, por momentos difíceis, mas que ela entenda que o Senhor está do lado dela. Tenha misericórdia da Tua serva. Nós, ó Pai, rogamos, ó Deus, pela vida de todos daqui, desta casa de oração. Rogamos, ó Deus, por aqueles que têm procurado emprego e não têm conseguido. Rogamos, ó Deus, por aqueles que têm, ó Deus, estão com problemas conjugais nos seus lares. Pedimos ao Senhor, traga paz, traga harmonia, traga, ó Deus, compreensão, respeito por ambas as partes. Que o Senhor, ó Deus, de fato, venha atar, ó Deus, esses laços, para que sejam, ó Deus, de fato, famílias fortes para o Teu reino, para a sociedade. Também, ó Deus, pedimos aos enfermos da Tua casa, ó Pai, seja, ó Deus, colocando a Tua mão de poder, esteja curando, seja, ó Deus, renovando as energias de todos eles, ó Pai. Nós entendemos, ó Deus, que o nosso socorro vem de Ti, que fez os céus e a terra. Portanto, ó Deus, socorre a Tua igreja. Tenha misericórdia dos fiéis, ó Deus, que aqui estão, ó Deus. Dos seus familiares, ó Pai, tenha misericórdia desta igreja. Te louvamos, ó Pai, te louvamos e lhe pedimos. Traga-nos sempre a Tua casa de oração. Ajuda-nos, ó Pai, de fato, a entender os Teus propósitos, as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a viver a Tua verdade. Perdoa-nos, ó Pai, por vivermos tantas verdades na nossa mente que não são verdades do Teu reino. Nós lhe pedimos, ó Deus,
nos dê uma semana de paz. Que assim, ó Pai, o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o teu rosto e vos dê a paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, o consolo, o conforto, que vem do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a vida desta igreja, sobre a vida dos teus familiares, sobre a vida dos santos espalhados sobre a face da terra. Amém. Não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.